boa noite. Espero que de fato vocês tenham um bom final de semana mesmo, como a Bia acabou de desejar aí para todo mundo. Pouco antes de começar o culto, o Mateus, filho do Pablo, da Luciana, me procurou lá fora para me dizer que ele é mais velho que a igreja está fazendo 8 anos. E ele está, acho que boa parte de nós aqui dentro também, né? Somos mais velhos que a igreja. Irmãos, hoje é uma noite de festa para nós. Hoje é o dia que a nossa igreja celebra 8 anos de existência. E hoje também é um momento muito especial, onde nós estamos ordenando, como igreja, o segundo pastor da sua história. O primeiro, não tem nem comparação, estou brincando. O primeiro concílio realizado aqui foi o meu. E hoje, para provar que Deus sempre vai melhorando as coisas, é o concílio do Mateus, e a gente está muito feliz. E por conta disso, eu queria conversar com vocês e abrir a palavra do Senhor, obviamente, conversar sobre algumas questões muito interessantes que se aplicam tanto ao ministério pastoral quanto à nossa vida cristã. Então, você que veio aqui, a pregação de hoje ela não é específica para o Mateus, mas ela é para todos nós, que precisamos e necessitamos de ouvir a palavra de Deus, mas, obviamente, algumas aplicações eu farei especificamente para ele, por conta desse momento ser um momento tão especial. Eu fiz questão de vir hoje com o mesmo terno que eu usei no teu casamento. Primeiro, porque eu só tenho esse, não tinha como escolher outro. E segundo, porque eu penso que esse momento se assemelha ao casamento também em alguns aspectos. A festa, a cerimônia é uma celebração muito importante, as pessoas vêm se alegrar com você, mas essa festa marca apenas o início da caminhada. Do mesmo modo que em um casamento, o que confere valor a ele não é a cerimônia, mas é a caminhada que começa a partir do momento da festa. O que traz credibilidade ao ministério pastoral não é apenas o momento da ordenação, embora esse seja um momento muito importante para nós, mas é a caminhada no ministério. Não importa simplesmente começar bem, é preciso caminhar bem, e é mais importante ainda concluir bem. Como eu disse, eu vim com esse terno porque eu só tenho esse, foi o mesmo que eu usei no teu casamento. Aliás, essa é a terceira vez em 8 anos de igreja que eu estou usando o terno aqui na igreja. Algumas pessoas se assustaram quando me viram. Há um tempo atrás a gente se assustava quando via um pastor sem terno, né? Aqui na igreja acontece o contrário. A primeira vez que eu usei foi na minha ordenação, a segunda foi na minha posse como pastor titular, e a terceira vez é hoje na tua ordenação. Isso significa que se a gente segue essa ordem, a próxima vez que eu for usar terno, vai ser na tua posse como pastor titular, mas eu não espero usar terno de novo tão cedo, tá bom? Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Outra informação importante, especialmente para você que nos visita, nós tivemos aqui um período de adoração ao Senhor, 9 integrantes na banda, desses 9, 7 são da família do Mateus, o que significa que se ele quiser plantar uma igreja, é no mínimo 200 quilômetros de distância, senão a gente perde boa parte do ministério de louvor, certo? Aquele momento agradável que a gente fala sério, brincando, fala verdade, rindo, eu adoro isso, mas vamos ao que interessa nesse exato momento. No texto de hoje, nós vemos um fato que marca a vida de 2 homens vocacionados pelo Senhor para o ministério. E eu penso que os princípios encontrados nesse texto são úteis tanto para você, Mateus, quanto para todos nós, enquanto Igreja do Senhor reunida. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler entre os versos 22 e 34. Atos 16, 22 a 34. Atos, capítulo 16, versos 22 a 34. O texto diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente,
houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, se você puder. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. A nossa oração é que nesse momento o Senhor fale conosco. Fale não só com o Mateus, que é uma data muito especial para ele, mas é uma data importante para nós, enquanto igreja também. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos fazendo compreender verdades nesse texto e nos capacitando por meio do Teu Espírito Santo a aplicar essas verdades na nossa vida, na nossa caminhada, para que o Senhor seja glorificado através do nosso proceder. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Estava estudando na última semana o texto de Atos 16, preguei na semana passada na segunda igreja nesse texto de Atos 16, enfatizando as conversões que houveram aqui, a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, a conversão de uma jovem possessa e a forma como essas pessoas são reunidas e se tornam uma igreja na cidade de Filipos. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre esse trecho que nós acabamos de ler, mas para que você se situe, Paulo ele estava com Silas, eles chegaram a um determinado lugar chamado Derbe e Listra, onde vivia um homem chamado Timóteo. Ele era um jovem e esse jovem foi recrutado por Paulo e Silas para seguirem então essa viagem com eles, que era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Em um determinado momento, eles estão planejando ir para a Ásia Menor e eles estão aguardando para seguir esse planejamento, quando Paulo tem uma visão de um homem macedônio dizendo: venha até a Macedônia, atravesse a Macedônia para nos ajudar. Eles entendem que a forma de oferecer ajuda é por meio da pregação do Evangelho, e eles vão então até a cidade de Filipos, onde eles encontram algumas mulheres reunidas numa reunião de oração. O texto bíblico vai dizer que Paulo começou a expor o Evangelho, a pregar o Evangelho, a falar acerca das Escrituras, e o texto bíblico vai dizer que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender aquelas verdades sobre as quais o apóstolo Paulo estava pregando. Eles continuam caminhando e encontram uma jovem possuída por espíritos imundos. E ela era uma espécie de adivinha, ela adivinhava as coisas, ela fazia adivinhações, e de repente essa jovem também foi liberta, mas essa jovem era fonte de lucro para aqueles que a escravizavam. As pessoas ganhavam dinheiro com essas adivinhações que ela fazia, de modo que quando ela foi liberta, ao mesmo tempo que essa mulher se vê livre desses espíritos imundos, ao mesmo tempo que isso acontece, aquelas pessoas que escravizavam aquela mulher estavam vendo que a sua fonte de lucros estava secando. Eles se levantam então contra Paulo e Silas, eles dizem que esses homens estão anunciando coisas que são contrárias às coisas que eles costumavam crer, e eles vão parar então nessa prisão por conta disso. É importante que você saiba que Paulo e Silas estão presos porque estavam pregando o Evangelho em todo esse contexto que eu apresentei para vocês. Eles foram presos porque denunciaram um sistema, uma fonte de lucro que era essa mulher que adivinhava, promovida aí pelo sistema religioso. Nessa história, nós vemos algumas situações comuns ao ministério pastoral, que são também comuns à nossa vida enquanto membros de uma igreja local, e eu queria pensar com você algumas lições que nós podemos tirar a partir dessa história. A primeira delas é a seguinte: o sucesso no ministério é medido pela fidelidade, independente do resultado aparente. O sucesso no ministério, o sucesso na caminhada cristã
não é medido pelo resultado aparente, não é medido pelos números, não é medido pela aceitação, não é medido pela popularidade, mas o sucesso no ministério ele é medido pela fidelidade. Essa jovem escrava era uma espécie de profetisa. E é muito interessante que, se você olhar para o texto bíblico, você vai ver que esse espírito imundo, por meio dessa mulher, anunciava coisas interessantes. Ela dizia, por exemplo, volte comigo no capítulo 16, você vai ver isso no verso 17, que essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Um espírito imundo está dizendo que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Parece um negócio legal. Parece João Batista, por exemplo, anunciando Cristo. Mas isso não era o que parecia ser. E o espírito que habitava naquela jovem não era proveniente do Senhor. Portanto, Paulo não aceita o testemunho proferido por demônios, mas ele se vira para aquela mulher e ele diz para ela: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Não teve negociação, Paulo não fez um espetáculo em cima daquilo, não perguntou o nome, há quanto tempo estava ali, não mandou sair em ordem alfabética e sem confusão, que fazem isso, não trouxe a mulher para passar no programa de TV da igreja, o diabo não falou no microfone, nada disso, ele simplesmente disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia. Algumas coisas a gente percebe nesse primeiro tópico. A primeira delas tem a ver com discernimento. Parecia algo muito tranquilo, eles estavam andando, e de repente alguém está dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles poderiam muito bem inflar o próprio ego e dizer: olha, até os demônios sabem quem nós somos. Os demônios me conhecem, mas eles não se seduziram por essa popularidade a partir dos demônios. Muito pelo contrário, Paulo exerce o seu discernimento e ele percebe que aquilo não era de Deus. E esse é um ponto muito importante no ministério pastoral. Esse é um ponto muito importante na vida cristã. Nós precisamos pedir discernimento a Deus o tempo todo, porque há muitas coisas com aparência de verdade, mas na verdade elas não são. A gente está tendo o privilégio de expor a segunda carta de Pedro. A gente já teve o privilégio de fazer algumas exposições de muitas cartas do Novo Testamento, e nós temos percebido ao longo da nossa caminhada enquanto igreja, que os grandes problemas com os quais a igreja do primeiro século teve que lidar, não foram com questões absurdas e contrárias à fé cristã de modo visível, mas foram com falsificações da verdade, com coisas que têm alguma aparência de verdade, mas na verdade revelam um caminho enganoso e que levará pessoas à destruição. Precisamos do discernimento da palavra de Deus, precisamos do discernimento do Espírito Santo, porque muitas coisas que parecem ser de verdade, na realidade não são, e nós precisamos estar atentos a isso. Paulo e Silas, nesse episódio da vida, eles vão nos demonstrar a importância de ter discernimento do que era de Deus e do que não era. Mas além de discernimento, eu não preciso simplesmente saber o que é de Deus e o que não é. Além do discernimento, eu preciso de coragem. Eles se opuseram a um sistema religioso que escravizava uma mulher para ganhar dinheiro com isso. Para ser fiel àquilo que é certo, eu preciso de coragem, mesmo que isso vá desagradar as pessoas que estão ao meu redor. É preciso, irmãos, coragem para sermos fiéis, mesmo que o resultado, sob o ponto de vista humano, não seja bom. Nós tivemos uma série há pouco tempo chamada Jesus Cancelado. Nós falamos sobre essa cultura de cancelamento e que muitos, em nome da popularidade e da aceitação no tribunal das redes sociais, têm se calado ou têm tentado alterar a mensagem do Evangelho para que ela pareça mais palatável e mais aceitável para a nossa sociedade. Jesus não tinha essa preocupação. O seu compromisso era com a sua missão. O seu compromisso era com o seu chamado, com o seu ministério, e assim também devemos ser nós enquanto servos de Cristo Jesus. Precisamos estar comprometidos, tendo discernimento e comprometidos com a verdade das Escrituras e não com popularidade ou com qualquer outra coisa que é secundária e que muitos têm tratado como se fosse algo fundamental. A fidelidade de Paulo e Silas lhes custou muito caro.
A fidelidade desses homens desagradou os senhores daquela jovem. A fidelidade desses homens desagradou uma multidão. E como consequência disso, eles estavam servindo o Senhor, eles estavam pregando o Evangelho, uma nova igreja estava prestes a ser plantada, mas eles não obtiveram sucesso sob o ponto de vista de uma sociedade humana, porque eles não foram reconhecidos por isso, eles não foram aplaudidos por isso, muito pelo contrário, eles foram presos por se manterem fiéis. A palavra de Deus que exige de nós fidelidade não nos garante que teremos um bom resultado sob o ponto de vista humano. Ser fiel, às vezes, vai te custar muito. Ser fiel não significa que você será bem aceito por exercer essa fidelidade, e o ministério pastoral é marcado por isso. Traição, perseguição, injustiças, mas, acima de tudo, a certeza de que estamos comprometidos com o Senhor que nos chamou, e não preocupados com a aprovação de quem quer que seja. Ser fiel custará popularidade, mas o que determina o valor do teu ministério para Deus, o que determina o valor da tua vida cristã, é a tua fidelidade e a integridade que você tem à palavra de Deus. Não podemos abrir mão disso, não podemos trocar a fidelidade ao Senhor por uma aceitação. Não podemos trocar e negociar os princípios da palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas, para que sejamos bem aceitos ou bem vistos, ou para que a nossa autoimagem seja algo aceitável diante da sociedade, enquanto nós estamos virando as costas para a palavra de Deus. Aprendemos com Paulo e Silas que o sucesso no ministério é medido pela fidelidade independente do resultado, e que a forma como nós percebemos isso na prática é por meio de discernimento e coragem. Em segundo lugar, persevere independente da circunstância. Paulo e Silas foram fiéis a Deus e foram presos. Não foram aclamados, não ficaram ricos, mas pararam em uma prisão. Diante de uma circunstância tão adversa, talvez a principal tendência de muitos de nós seria murmurar, reclamar, jogar na cara de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. E agora, eu que acreditei que se eu fosse chamado para o ministério e eu fosse fiel, eu seria reconhecido por isso, de repente eu venho parar em uma prisão. A palavra de Deus nos ensina a perseverarmos na oração e adorarmos a Deus mesmo diante das adversidades. Eles adoravam a Deus, eles estavam orando, cantando louvores na prisão, não por causa do resultado, porque se ter aprovação não significa que você é fiel, ser reprovado também não significa que você é fiel. Isso é muito importante a gente pensar. Nem sempre você é perseguido porque você está sendo fiel ao Evangelho. Às vezes você é rejeitado, não é porque você é fiel, é porque você é chato. Eu já te falei algumas vezes sobre isso. Nem toda perseguição significa resultado da fidelidade. Não tem a ver com isso. Eles não estavam felizes ali cantando, louvando o Senhor, adorando o Senhor por causa do resultado, dizendo: olha, viemos parar na prisão, somos fiéis. Não, não tem a ver com masoquismo. Tem a ver com consciência tranquila de que eles estavam ali pelos motivos certos. Jesus vai dizer no Sermão do Monte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Não é só ser perseguido, é ser perseguido pelo motivo certo, que garante que a gente está caminhando de acordo com o que o reino de Deus exige de nós. Eles louvavam a Deus, eles oravam na prisão, porque eles estavam tranquilos, porque foram parar em uma prisão, porque estavam dispostos a agradar a Deus em primeiro lugar, mesmo que isso tenha desagradado homens. E quanto a nós? Será que estamos dispostos ao mesmo nível de compromisso desses homens? Será que a nossa preocupação em agradar a Deus vai até as últimas consequências? Ou diante da primeira ameaça nós negociamos esses valores e os trocamos por popularidade e aceitação? A fidelidade, a perseverança, a integridade desses homens os levou para a prisão. Não livrou aqueles homens da prisão, mas os livrou dentro daquela prisão, porque Deus agiu de modo sobrenatural naquele lugar. A perseverança deles não se limitou à oração e ao louvor, mas a perseverança deles também foi perceptível no compromisso que eles tinham com a missão.
Eles estavam orando, eles estavam louvando o Senhor. De repente, o que acontece? Um terremoto. As portas da prisão se abriram. Os outros presos já prontos para fugirem. O carcereiro dormia. Guarda noturno dormindo à noite não é algo tão novo, igual a gente costuma ver hoje em dia. E aconteceu nesse dia por causa da ação de Deus de modo sobrenatural. Deus agiu para que houvesse aquele encontro. E de repente eles poderiam perceber nesse agir de Deus uma oportunidade para que eles fugissem. Eles estavam presos pelos motivos certos, as portas se abriram, eles poderiam sair dali dizendo: Deus nos honrou, fomos fiéis, as portas estão abertas e a minha vitória hoje tem sabor de mel. Não foi isso que eles fizeram. Primeiro, porque eles estavam cantando louvores ao Senhor e não um beijinho no ombro versão gospel. Segundo lugar, porque eles entenderam que naquele momento eles tinham uma oportunidade para exercerem também a sua missão. Deus agiu para que aquele encontro acontecesse. Paulo e Silas, eles não fugiram. A pena para aquele carcereiro, por ter deixado os presos fugirem, seria a morte. Então ele quis se antecipar, ele pegou uma espada para se matar, mas nesse exato momento Paulo e Silas interviram e disseram: não faça isso, nós estamos todos aqui. Aquele que talvez fosse a última barreira para a liberdade deles, antes de tudo, era um alvo da graça de Deus que foi alcançado naquela noite. A preocupação deles não era com conforto e com bem-estar, não era com aprovação, e eles foram presos por isso. Eles tinham a chance agora de sair da prisão, mas eles não estavam preocupados com uma vida confortável e com o bem-estar. Eles estavam preocupados em serem fiéis ao chamado que Deus havia dado para eles. E eles enxergam nesse momento uma oportunidade para missão. Eles pregaram o evangelho para aquele carcereiro que foi tremendamente impactado, primeiro pelo testemunho deles. Ele já estava pronto para se matar por causa disso. Ele já estava pronto para se matar por um erro seu, por não estar prestando atenção, e diante do que aconteceu, ele pagaria com a sua própria vida, mas ele ouve naquele exato momento sobre alguém que não errou, que não falhou em absolutamente nada, mas pagou com a própria vida o preço para que nós fôssemos livres, não daquela prisão, mas das prisões existenciais da nossa alma que nos afastavam de Deus. Cristo Jesus nos libertou por meio do Evangelho. Essa mensagem que nós conhecemos hoje, esse homem teve a oportunidade de ouvir naquela noite, porque Paulo e Silas tinham compromisso com a sua missão. A velha boa notícia, a velha boa nova, de que nós fomos criados em harmonia com Deus na criação, e houve uma ruptura por causa do pecado, e nós nos desconectamos do nosso Criador, não havendo nada que nós pudéssemos fazer para restabelecer essa conexão. Diante da nossa impossibilidade, Deus toma a iniciativa, envia o seu único filho, que vive uma vida perfeita que nós éramos incapazes, que morre em uma cruz assumindo a nossa condenação e que ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e abrindo para nós um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar com ousadia, com intrepidez, e por meio do que Jesus fez, nós também somos aceitos por Deus e declarados justos por meio da fé que nós depositamos nele. Esse mesmo Jesus prometeu que voltará, e nós vivemos com essa esperança bendita de que um dia nos encontraremos com ele por toda a eternidade. Essa mensagem que nós ouvimos o tempo inteiro, graças a Deus por isso, foi a mensagem que o carcereiro teve o privilégio de ouvir naquela noite. E nós percebemos agora um terceiro ponto que eu queria destacar, que é a dinâmica da salvação. Conversão, testemunho, serviço e proclamação. Esse homem foi convertido pela graça de Deus. Esse homem testemunha, esse homem está interessado agora em saber como ele poderia ser salvo, e diante da resposta: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Ele vai até a sua família, ele testemunha sobre o que aconteceu. Esse homem está disposto agora ao serviço, porque ele lava as feridas de Paulo e Silas, o texto vai dizer, e esse homem está totalmente comprometido também com a proclamação. E essa é a dinâmica que tem que acontecer na nossa vida enquanto igreja. Se você pensa que a conversão é um ponto final na tua caminhada cristã, você repetiu uma oração, o teu nome foi escrito no livro da vida e acabou, você está redondamente enganado sobre o que é o Evangelho. Uma conversão verdadeira produz frutos.
Esse carcereiro, a sua conversão fez com que ele se comprometesse com o testemunho, com o serviço e com proclamação. Ele valorizou a salvação que ele recebeu de graça e ele não perdeu tempo em testemunhar, servir e proclamar. Ele não pediu para se preparar por anos para isso. Ele não esperou a oportunidade correta e perfeita aparecer. Ele não olhou para a sua própria incapacidade, mas ele entendeu que anunciar essa mensagem é algo urgente. Paulo escreve também em uma de suas cartas, dizendo que nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. A vida de Paulo era isso, e esse homem que acabou de se converter compreendeu a urgência dessa mensagem. O trabalho de Paulo e Silas resultou nessa experiência. Uma igreja surge ali. Você vai ver depois a carta de Paulo escrita aos Filipenses. Essa igreja surge nesse contexto. A partir da conversão de Lídia, a partir da conversão dessa jovem possessa e a partir da conversão desse carcereiro. Aquela igreja surge nesse momento. Aquela igreja é plantada nessas circunstâncias. E essa igreja percebe desde o início essa dinâmica da salvação acontecendo, e é essa mesma dinâmica que nós devemos praticar enquanto cristãos, e essa mesma dinâmica que nós, enquanto pastores, precisamos treinar as pessoas para que pratiquem também. Essa experiência de Paulo e Silas, irmãos, mostra para nós um exemplo de amor e fidelidade a Deus. E o ministério pastoral é exatamente isso, Mateus. É mostrar para a igreja o caminho da missão. Muitas vezes é remar na direção contrária. Não estou desabafando não, tá, gente? Estou falando simplesmente a verdade do que acontece. Às vezes é como a figura de um bombeiro diante de um prédio em chamas. Que as pessoas estão correndo para um lado, e aquele bombeiro, preocupado em salvar vidas, em cumprir a sua missão, em honrar a vocação que recebeu, ele está correndo na direção contrária, na direção do fogo. Corra na direção do fogo, oh glória. É ver Deus sendo glorificado no nosso ministério quando nós abrimos mão dessa busca desenfreada por conforto, bem-estar e a própria segurança. E não negociarmos os valores da palavra de Deus a troco de qualquer uma dessas coisas. É ensinar a igreja na prática que nós somos chamados também, assim como o nosso exemplo maior que é Cristo, para uma missão que tem a ver com servirmos e não em sermos servidos. É ser fiel e ver os frutos que Deus preparou, não necessariamente os frutos que nós queremos ver. Às vezes, muitas vezes, trabalharemos de forma árdua, mas não veremos os frutos do nosso trabalho. Mas devemos nos lembrar que não somos movidos pelo aparente sucesso dos números e do resultado imediato, mas o que nos move é a alegria de fazer exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Mateus, seja fiel, seja perseverante, não tenha medo de fazer o que é certo, independente do que isso te custe. Tenha coragem para ser fiel, independente das consequências que isso possa te trazer. Para que no fim da caminhada, para que no fim da jornada, você seja reconhecido como um pastor comprometido com a glória de Deus e não consigo mesmo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe também, irmãos, em nome de Jesus.